O carro parou em frente ao portão que eu mesma havia escolhido 30 anos atrás. Ferro forjado com detalhes em formato de rosas. Uma ironia amarga que só eu podia compreender naquele momento. Meu filho Marcelo desceu apressado, evitando meus olhos como fazia há meses, e pegou minha única mala do porta-malas. Mãe, a senhora vai gostar daqui. É um lugar tranquilo, com pessoas da sua idade. Suas palavras ecoaram vazias no ar quente da tarde. Eu estava prestes a completar 72 anos, mas minha mente permanecia afiada como os espinhos das roseiras que um dia plantei neste mesmo terreno. O aroma familiar de jasmim ainda perfumava o ar, misturado agora com o cheiro de tinta descascada e descuido. É um bom lugar, Marcelo? Perguntei, fingindo não reconhecer cada tijolo, cada curva do caminho. O melhor que consegui com o meu orçamento, mãe. Seu orçamento. Como se meu próprio dinheiro, minha própria propriedade, fossem caridade dele. Senti o tecido do meu vestido azul marinho, o mesmo que usara na inauguração deste lugar, colar na pele suada. Minhas mãos tremeram ligeiramente, não de nervosismo, mas de uma mistura complexa de choque e crescente indignação. Um homem de meia idade, barriga proeminente e sorriso oleoso, aproximou-se de nós. Seus sapatos faziam ruído no cascalho que eu havia mandado espalhar, pensando no conforto dos futuros moradores. Dona Helena, seja bem-vinda ao Recanto do Pôr do Sol. Sou Geraldo, o administrador. Recanto do Pôr do Sol. O nome que eu havia dado ao meu sonho agora soava como uma piada cruel. Estendi a mão, sentindo a dele úmida de suor. Muito prazer. Enquanto Marcelo conversava sobre mensalidades e regulamentos, meus olhos percorreram cada detalhe do lugar que criara com tanto carinho. A pintura externa, antes um amarelo alegre, agora descascava em várias partes. As janelas que mandara fazer grandes para a entrada de luz natural estavam embaçadas, algumas com vidros trincados. O jardim frontal, onde planejara um espaço de meditação, estava tomado por mato. A mensalidade é de R$ 1.200, ouvi Geraldo explicar. Inclui 3 refeições, lavanderia e assistência básica. R$ 1.200 por minha própria casa. Posso ver o quarto? Perguntei, minha voz mais firme do que esperava. Seguimos por corredores que cheiravam a desinfetante barato misturado com umidade. As paredes, que projetara em tons pastéis para transmitir tranquilidade, estavam pintadas de um branco hospitalar frio. Algumas lâmpadas piscavam, outras nem funcionavam. O quarto que me destinaram ficava nos fundos, pequeno, com uma janela que dava para o estacionamento, não para o jardim que planejara. Uma cama de solteiro com colchão fino, um guarda-roupa de compensado e uma mesinha plástica completavam a mobília. É temporário, mãe, disse Marcelo claramente desconfortável. Quando minha situação melhorar... Eu entendo, filho, mas eu não entendia nada. Como o menino que criara sozinha, que educara com tanto amor e sacrifício, poderia me abandonar assim? Como não percebera que me entregava ao próprio lugar que construíra, pensando no futuro de pessoas como eu? Depois que Marcelo partiu, sem sequer um abraço demorado, sentei-me na beirada da cama e deixei a realidade me atingir em ondas. O tecido áspero do cobertor irritava minha pele. O barulho de televisões ligadas em volume alto vinha dos outros quartos. Vozes elevadas, discussões, o arrastar de chinelos no corredor. Este não era o ambiente sereno que sonhara. Este era um depósito de pessoas. Peguei minha nécessaire e caminhei até o banheiro compartilhado. 3 boxes pequenos, chuveiros com pouca pressão, espelho manchado. No reflexão distorcida, vi uma mulher de cabelos grisalhos ainda bem cuidados, olhos azuis que mantinham a inteligência de sempre, mas que agora brilhavam com algo novo. Não era desespero, era determinação. Naquela noite, deitada no colchão que rangia a cada movimento, fiz um inventário mental de tudo que observara. Cada irregularidade, cada descaso, cada detalhe que fugia do projeto original. Minha mente, treinada por décadas administrando negócios, começou a trabalhar. Eles não sabiam com quem estavam lidando. O som de alguém chorando baixinho vinha do quarto ao lado.
Uma mulher, certamente. Levantei-me e encostei o ouvido na parede. Soluços abafados, o tipo de choro de quem tenta não incomodar ninguém mesmo na própria dor. Bati levemente na parede, 3 batidas suaves. O choro parou. Bati novamente, mais suave ainda. Do outro lado, 3 batidas de resposta. Não estávamos sozinhas. Minha primeira manhã começou às 5h30, despertada pelo barulho de panelas na cozinha. O café da manhã seria servido às 7, segundo o folheto que Geraldo me entregara. Aproveitei o tempo para explorar. Os corredores estavam vazios, iluminados apenas pela luz natural que entrava pelas janelas. Caminhei descalça, meus pés lembrando da sensação do piso frio que escolhera, pensando na praticidade da limpeza. Cada porta, cada quina, cada detalhe arquitetônico me trazia memórias da construção. Acordou cedo também? A voz me fez virar. Uma mulher de aproximadamente 60 anos, cabelos brancos presos em um coque elegante, me observava com olhos curiosos. Vestia um roupão azul claro e segurava uma caneca de café. Sou Helena, me apresentei. Margarida, professora aposentada. Ela sorriu. Vi você chegar ontem. Filho único? Como sabe? Experiência. Os filhos únicos têm uma culpa diferente no rosto quando nos deixam aqui. Os que têm irmãos apenas parecem aliviados por não serem os únicos responsáveis. Seguimos juntas até a sala de estar. Um espaço amplo que projetara para ser acolhedor, mas que agora abrigava móveis desparelhados e uma televisão velha sempre ligada em programas matinais. Algumas poltronas tinham rasgos no tecido, outras estavam posicionadas de forma a dificultar a conversa. Quantos moradores temos aqui? Perguntei. 27 agora com você. Margarida se acomodou em uma poltrona próxima à janela. A maioria fica no quarto ou grudada na televisão. Poucos conversam. E você? Por que está aqui? Seus olhos se turvaram ligeiramente. 3 filhos. Cada um achava que o outro deveria me abrigar. Depois de 1 ano indo de casa em casa, decidiram que seria melhor para todos se eu ficasse bem cuidada em um lugar especializado. A amargura em sua voz ecoou em meu peito. Sentei-me ao seu lado, notando que a vista da janela era para os fundos do terreno, onde eu havia planejado um pomar. Agora havia apenas uma cerca quebrada e terreno baldio. Margarida, posso lhe fazer uma pergunta estranha? Todas as perguntas interessantes são estranhas. Se você pudesse mudar uma coisa neste lugar, o que seria? Ela me estudou por um longo momento, como se avaliasse se podia confiar em mim. A comida. Não por gosto. Isso é luxo na nossa idade, mas pela dignidade. Ontem no jantar serviram sopa de pacote em pratos de plástico descartável, como se fôssemos crianças incapazes de usar louça de verdade. Anotei mentalmente. A cozinha industrial que instalara comportava equipamentos para preparar refeições nutritivas e saborosas. O que estava acontecendo com a verba destinada à alimentação? Helena? Margarida? Geraldo apareceu na porta, forçando um sorriso. Que bom ver que já estão se conhecendo. Helena, preciso que assine alguns papéis adicionais. Segui-o até o que antes era meu escritório. A sala onde passara incontáveis horas planejando cada detalhe do funcionamento do asilo agora era um amontoado de arquivos desorganizados e móveis baratos. A mesa de mogno que mandara fazer sob medida havia sido substituída por uma de fórmica arranhada. Onde estão os móveis originais desta sala? Perguntei enquanto assinava os documentos. Quais móveis? Isso aqui é assim desde que assumi a administração, há 5 anos. Mentira. Geraldo assumira quando meu advogado me convenceu a contratar uma empresa de administração especializada. Eu estava lidando com problemas de saúde de meu falecido marido na época e delegara a responsabilidade. É uma sala bonita, comentei testando. Funcional. O importante é que funcione, não é mesmo? Depois de assinar os papéis, pedi para visitar a cozinha. Geraldo hesitou, mas não pôde negar. O que vi me deixou indignada. Equipamentos de última geração que instalara sendo subutilizados, alguns ainda nas embalagens originais, uma cozinheira desmotivada aquecendo comida congelada no micro-ondas industrial que custara uma fortuna. Dona Helena, a senhora cozinha? Perguntou a funcionária, uma mulher jovem de olhos cansados.
Um pouco. Por que pergunta? Ah, pensei. A senhora tem jeito de quem entende de cozinha. No almoço, sentei-me à mesa com Margarida e outros 3 moradores. Seu Francisco, um senhor de 80 anos que trabalhara a vida toda como marceneiro. Dona Carmen, viúva de 68 anos. E Dona Lúcia, uma senhora frágil que quase não falava. A comida estava exatamente como Margarida descrevera. Sem tempero, sem amor, sem dignidade. Macarrão sem molho decente, frango borrachudo, salada murcha. Tudo servido em pratos descartáveis com talheres de plástico. Vocês sabem qual é a mensalidade aqui? Perguntei baixinho. 1.200, 1.300, respondeu seu Francisco. Depende do quarto. E acham que vale? O silêncio que se seguiu foi eloquente. Minha filha paga 1.300 para me manter aqui, disse Dona Carmen. Quando reclamo de alguma coisa, ela diz que deveria ser grata por ter um lugar limpo e seguro. Limpo? Margarida riu amargamente. Ontem encontrei uma barata no meu banheiro. Após o almoço, caminhei sozinha pelos jardins externos. O que antes era um espaço cuidadosamente planejado para estimular os sentidos, agora estava abandonado. As roseiras que plantara estavam tomadas por ervas daninhas, a fonte ornamental estava seca e cheia de folhas mortas. Mas em um canto, protegido por uma árvore grande, encontrei algo que me fez sorrir. Uma pequena placa de bronze, verdejada pelo tempo, mas ainda legível. Dedicado a todos os que merecem viver com dignidade seus anos dourados. Helena Mendes, fundadora. Meu nome. Minha assinatura gravada no metal. Eles não sabiam quem eu era, mas eu acabara de encontrar minha primeira prova. Naquela tarde, enquanto a maioria dos moradores cochilava ou assistia televisão, decidi explorar áreas que não havia visto ainda. Minha memória do projeto original me guiava como um mapa mental. Nos fundos do prédio, encontrei uma porta que deveria levar ao depósito. Estava entreaberta. Espiei dentro e meu coração acelerou. Ali estavam os móveis originais do meu escritório, empilhados e cobertos por lonas empoeiradas. A mesa de mogno, as poltronas de couro, o arquivo de madeira maciça onde guardava todos os documentos importantes. Olhei em volta. Ninguém me observava. Entrei. O cheiro de mofo tomava conta do ambiente, mas consegui localizar meu antigo arquivo. As gavetas estavam trancadas, mas eu lembrava onde esconder a chave reserva. Fita isolante grudada na parte inferior da gaveta central. Ainda estava lá. Com mãos trêmulas, abri a primeira gaveta. Documentos, contratos, projetos arquitetônicos, tudo intacto. Na segunda gaveta, encontrei o que precisava. As escrituras originais da propriedade, ainda em meu nome. O contrato com a empresa de administração. E no fundo, um envelope lacrado que me fez sorrir. Meu testamento original, nunca atualizado. Guardei alguns documentos na blusa e saí do depósito com o coração batendo forte. Precisava encontrar um lugar seguro para estudar aqueles papéis. Dona Helena, quase deixei os documentos caírem. Era a cozinheira que conhecera pela manhã. Ah, oi, Fernanda. Ela sorriu timidamente. A senhora estava procurando alguma coisa? Só conhecendo o lugar. Tentei parecer casual. É seu primeiro emprego aqui? Não, já trabalho aqui há 2 anos. Seu rosto se entristeceu. Antigamente era melhor. Como assim? Fernanda olhou em volta, certificando-se de que estávamos sozinhas. Quando comecei, a comida era diferente. O Geraldo deixava eu cozinhar de verdade, temperar as coisas direito. Mas de uns meses para cá, ele fica cortando custos, comprando comida mais barata, dizendo que idoso não liga para essas coisas. E você concorda? Claro que não. Seus olhos brilharam com indignação. Minha avó morava com a gente até morrer. Ela adorava quando eu caprichava na comida dela. Dizia que cada refeição boa era uma prova de que ainda valia a pena viver. Sorri. Fernanda acabara de se tornar minha primeira aliada real. Posso lhe contar um segredo, Fernanda? Ela assentiu, curiosa. Eu também sei cozinhar. Se um dia você quiser uma ajuda extra na cozinha, pode contar comigo. Sério? O Geraldo deixaria? O Geraldo não precisa saber de tudo, precisa?
Naquela noite, depois que o movimento diminuiu, caminhei até o quarto ao lado do meu e bati suavemente na porta. Uma voz frágil respondeu. Quem é? Sou Helena, do quarto ao lado. Você está bem? A porta se abriu lentamente. Uma mulher de cerca de 70 anos, rosto inchado de chorar, cabelos desgrenhados. Desculpe se incomodei ontem à noite, ela disse. Não consegui evitar. Não incomodou. Quero saber se posso ajudar. Sou Terezinha. Ela me convidou para entrar. Estou aqui há apenas uma semana. Meu filho, ele disse que era temporário, mas ontem ligou dizendo que vendeu minha casa. Sentei-me na única cadeira do quarto enquanto ela se acomodava na cama. Sem conversar com você? Ele disse que eu tinha assinado uma procuração. Eu assinei, mas pensei que fosse só para resolver problemas bancários enquanto eu estivesse aqui. Suas lágrimas recomeçaram. 40 anos naquela casa, Helena. 40 anos de memórias. Senti minha própria indignação crescer. Quantas histórias como essa se repetiam diariamente? Terezinha, você confia em mim? Não conheço mais ninguém aqui. Não tenho escolha a não ser confiar. Oh, então me escute bem. Você não é obrigada a já aceitar isso. Procuração não é carta branca para filho fazer o que quiser com os bens da mãe. Mas como posso provar? Eu não entendo nada de leis. Eu entendo. Segurei suas mãos. E vou te ajudar. Voltei ao meu quarto com mais uma peça do quebra-cabeça se encaixando. Não era apenas sobre minha vingança pessoal. Era sobre todas nós, todas as mães, avós, mulheres que construíram famílias e foram descartadas como móveis velhos. Espalhei os documentos que havia retirado do depósito sobre minha cama. À luz fraca do abajur, comecei a estudar cada palavra, cada cláusula, cada detalhe legal que poderia ser minha arma. O contrato com a empresa de administração tinha falhas, várias falhas, cláusulas sobre manutenção do patrimônio que estavam sendo descumpridas, exigências sobre qualidade dos serviços que eram ignoradas. E mais importante, o contrato poderia ser rescindido mediante notificação de 60 dias por qualquer uma das partes. Meu testamento era ainda mais interessante. Toda a propriedade seria deixada para a Fundação Helena Mendes, uma organização sem fins lucrativos que eu havia criado para administrar asilos de qualidade. A fundação existia apenas no papel há anos, mas ainda estava legalmente ativa. Ou seja, eu poderia deixar a propriedade para mim mesma. Sorri na escuridão do quarto. O jogo havia começado, mas eles ainda não sabiam que estavam jogando. Na manhã seguinte, acordei com um propósito claro. Após o café da manhã, novamente servido em descartáveis, procurei Margarida. Preciso da sua ajuda com uma coisa delicada, disse, sentando-me ao seu lado no jardim. Estou ouvindo. Como professora, você deve conhecer pessoas na cidade, advogados, contadores, profissionais liberais. Alguns. Por quê? Preciso de informações sobre este lugar. Histórico, documentação, situação legal, mas sem levantar suspeitas. Margarida me estudou com aquele olhar inteligente de educadora. Helena, o que você está tramando? Justiça. Isso pode dar problema para você, para nós. Já estamos em problema, Margarida. A questão é se vamos aceitar ou reagir. Ela ficou em silêncio por alguns minutos, observando as roseiras abandonadas. Tenho um ex-aluno que é advogado. Roberto Silva. Sério, honesto. Posso ligar para ele e dizer que estou curiosa sobre a situação legal deste lugar. Perfeito. Mas vou querer saber tudo depois. Tudo. Naquela tarde, enquanto Margarida fazia seus contatos, decidi implementar a segunda parte do meu plano. Procurei Fernanda na cozinha. Aquela proposta de ajudar na cozinha ainda vale? Perguntei. Claro. O Geraldo saiu para resolver umas coisas na cidade. Não volta antes das 5. Então vamos preparar um jantar decente. O que se seguiu foram as 2 horas mais prazerosas que tivera em semanas. Trabalhando lado a lado com Fernanda, temperei o frango com ervas que encontrei no armário, preparei um molho de tomate caseiro, fiz uma salada caprichada. Usamos os pratos de louça que estavam guardados no armário, só para ocasiões especiais, segundo Geraldo. Dona Helena, a senhora cozinha como profissional, comentou Fernanda, impressionada com minha facilidade na cozinha industrial.
Tive bons professores, respondi, lembrando das aulas de culinária que fizera quando planejava o cardápio original do asilo. Quando chegou a hora do jantar, a reação dos moradores foi imediata. Seu Francisco foi o primeiro a comentar: "Nossa, que cheiro bom! O que aconteceu na cozinha hoje?" A Fernanda caprichou. Respondi, piscando para a cozinheira. "Não foi só eu", ela disse sorrindo. Dona Helena me ajudou. Durante a refeição, observei cada rosto. Dona Carmen fechou os olhos para saborear melhor o frango. Terezinha comeu mais do que nos dias anteriores. Até Dona Lúcia, sempre calada, murmurou "está delicioso". "Fazia tempo que não comíamos algo assim", disse Margarida. "Comida feita com carinho". Geraldo chegou quando estávamos terminando. Notou imediatamente a diferença. Os pratos de louça, o movimento animado na sala de jantar, os sorrisos nos rostos. "O que aconteceu aqui?", perguntou desconfiado. "A Fernanda fez um jantar especial", expliquei. "Todos gostaram muito. Pratos de louça? Isso dá muito trabalho para lavar. E onde conseguiram os temperos?" "Não autorizei compra extra. Usamos o que já tinha no estoque", Fernanda respondeu nervosa. "Bom, mas não pode virar costume. Pratos descartáveis são mais higiênicos e práticos." Depois que ele se retirou, seu Francisco comentou baixinho: "Práticos para ele, que não precisa comer neles." Mais tarde, no meu quarto, organizei as informações que havia coletado durante o dia. Fernanda estava do meu lado. Os moradores respondiam positivamente a pequenas melhorias. Geraldo estava preocupado com custos, provavelmente porque estava desviando dinheiro. Margarida bateu na minha porta às 9 da noite. "Roberto vem aqui amanhã", disse ela. "Disse que está curioso para conhecer o lugar. Vai se passar por neto meu, visitando para ver se vale a pena trazer a avó dele também." "Perfeito. O que ele descobriu por enquanto?" "A propriedade realmente pertence a alguém chamada Helena Mendes. Mas o curioso é que ninguém sabe quem é essa pessoa. O endereço nos registros é de uma empresa de advocacia que fechou há 5 anos. Meu coração acelerou. Isso significava que meu paradeiro realmente era um mistério oficial. Mais alguma coisa? A empresa que administra o lugar tem várias denúncias no Procon, sempre sobre qualidade dos serviços. Mas são resolvidas com acordos, nunca vão adiante. Subornos? Provavelmente. Roberto disse que é comum em estabelecimentos assim. Mais fácil pagar uma multa pequena do que investir em melhorias reais. Depois que Margarida saiu, fiquei pensando na ironia da situação. Meu próprio filho havia me entregue a pessoas que estavam destruindo meu legado. Pessoas que viam idosos como fonte de lucro fácil, não como seres humanos dignos de respeito. Mas a parte mais dolorosa era perceber que Marcelo realmente não me conhecia. 35 anos de vida adulta. E ele não sabia de onde vinha o dinheiro que pagou seus estudos, sua primeira casa, suas necessidades. Nunca perguntara sobre meu trabalho, meus investimentos, minha vida, além de ser sua mãe. Para ele, eu sempre fora apenas a mulher que cozinhava, lavava, cuidava. Nunca a empresária que construiu um patrimônio considerável. Nunca a visionária que planejou um futuro melhor para pessoas da minha idade. Essa ignorância seria sua perdição e minha libertação. Roberto Silva chegou no dia seguinte às 2 da tarde. Um homem de 40 e poucos anos, elegante sem ser ostensivo, com o olhar observador típico de bons advogados. Margarida o apresentou como seu ex-aluno mais brilhante. "Que lugar interessante", ele comentou, caminhando pelos corredores principais. "Arquitetura bem planejada." "Quem projetou?" "Não sabemos", respondeu Margarida. "É administrado pela empresa Serviços Sênior Lítida." Observei Roberto examinar detalhes que um visitante comum não notaria. O estado da pintura, a qualidade dos pisos, a disposição dos espaços. Seus olhos de profissional captavam cada irregularidade. Geraldo apareceu rapidamente, como sempre fazia quando havia visitas. "Boa tarde, sou Geraldo, administrador. Posso ajudá-los? Estou considerando trazer minha avó para cá." Roberto mentiu com naturalidade. "Ela tem 90 anos, precisa de cuidados especiais." "Perfeito. Temos assistência médica, enfermagem, atividades recreativas." "Posso ver a cozinha?"
Minha avó tem restrições alimentares. Geraldo hesitou, mas não pôde negar. Seguimos todos para a cozinha, onde Fernanda preparava o lanche da tarde. Equipamentos excelentes, comentou Roberto. Tudo muito moderno. Investimos sempre na qualidade, Geraldo respondeu, inchando o peito. E a comida? Fazem cardápios especiais? Claro, claro. Fernanda, explique para o doutor como funciona. A coitada da Fernanda ficou claramente constrangida. Ela sabia que não havia cardápios especiais, que a comida era sempre a mesma, sem variação para necessidades individuais. Fazemos o possível, ela murmurou. Depois da visita oficial, Roberto se juntou a nós no jardim para uma conversa mais reservada. Longe dos ouvidos de Geraldo, ele foi direto ao ponto. Este lugar está em situação irregular. Como assim? Margarida perguntou. Primeiro, a empresa que administra não tem licença atualizada para serviços geriátricos especializados. Segundo, a vigilância sanitária deveria fazer inspeções semestrais, mas a última foi há 2 anos. Terceiro, os funcionários não têm qualificação exigida por lei para cuidar de idosos. E por que ninguém faz nada? Perguntei. Porque ninguém reclama oficialmente. Os familiares preferem fingir que está tudo bem a ter que resolver o problema por conta própria. Roberto puxou um bloco de notas e começou a escrever. Posso documentar algumas irregularidades que observei hoje. Equipamentos subutilizados, ausência de cardápio nutricional adequado, falta de atividades terapêuticas, instalações mal conservadas. Isso daria um processo? Margarida questionou. Vários processos. Contra a empresa, contra o administrador, possivelmente até contra o proprietário por negligência. E quem é o proprietário? Perguntei, fingindo curiosidade casual. Uma tal Helena Mendes, mas é um mistério. Ninguém sabe onde ela está. Há anos ninguém a vê. Alguns especulam que já morreu e a família não comunicou oficialmente. E se ela aparecesse? Insisti. Seria interessante. Se ela realmente não sabe o que está acontecendo com sua propriedade, poderia processar a empresa por má administração. Se sabe e não fez nada, poderia ser corresponsável pelos danos. Meu coração bateu mais forte. Roberto estava me entregando todas as informações que precisava. Roberto, Margarida disse, e se algumas pessoas aqui quisessem fazer denúncias formais, você poderia ajudar? Claro, mas precisariam estar preparadas para as consequências. Geraldo não gostaria nada. Poderia até tentar expulsar quem fizesse denúncias. Ele pode fazer isso? Terezinha perguntou. Ela havia se aproximado durante a conversa, junto com seu Francisco e Dona Carmen. Não legalmente. Contratos de hospedagem não podem ser rescindidos sem justa causa, mas ele pode tornar a vida de vocês muito difícil. Mais difícil do que já é? Seu Francisco riu amargamente. Roberto nos entregou seu cartão e se despediu, prometendo voltar em breve. Depois que ele saiu, ficamos todos em silêncio no jardim, cada um processando as informações que havíamos recebido. Então, disse Margarida, o que fazemos? Primeiro precisamos nos organizar, respondi. Documentar tudo o que está errado, juntar provas, coordenar nossas ações. E como fazemos isso sem o Geraldo descobrir? Dona Carmen perguntou. Discretamente. Cada um observa e anota o que vê de errado. Eu posso coordenar tudo. Por que você? Seu Francisco questionou, não com desconfiança, mas com curiosidade genuína. Porque tenho experiência em administração. Trabalhei muitos anos com gestão. Era verdade. Só não mencionei que a gestão era desta própria propriedade. Naquela noite, sozinha no meu quarto, peguei uma folha de papel e comecei a esboçar meu plano completo. Não era apenas sobre recuperar minha propriedade ou me vingar de Marcelo. Era sobre transformar aquele lugar no que sempre deveria ter sido. Mas primeiro, precisava de mais informações, e sabia exatamente onde encontrá-las. Na madrugada seguinte, quando o asilo dormia profundamente, voltei ao depósito. Desta vez, levei uma lanterna pequena e me preparei para uma busca mais minuciosa. Entre as pilhas de documentos no arquivo, encontrei tesouros que me fizeram sorrir na escuridão. Contratos originais com fornecedores, especificações técnicas de todos os equipamentos, plantas baixas com as modificações que haviam sido feitas ao longo dos anos
E, mais importante, os relatórios financeiros dos primeiros 5 anos de funcionamento. Quando eu administrava diretamente, o lugar funcionava com superávit. A qualidade era alta, mas os custos eram controlados através de eficiência, não de economia predatória. Cada real investido em alimentação, manutenção e cuidados retornava em forma de satisfação dos moradores e suas famílias. Encontrei também fotografias da inauguração. Eu, 20 anos mais jovem, sorrindo ao lado das primeiras moradoras. As instalações impecáveis, jardins floridos, sala de estar aconchegante com móveis de qualidade. O contraste com a situação atual era devastador. No fundo de uma caixa, descobri algo que fez meu sangue ferver. Cartas. Dezenas de cartas de familiares reclamando da deterioração dos serviços, datadas dos últimos 2 anos. Reclamações sobre comida ruim, falta de atividades, descaso com os moradores. Todas respondidas com promessas vazias de melhoria. E no meio dessas cartas, uma que me fez tremer, a assinatura de Marcelo. Senhor Geraldo, minha mãe está bem instalada e agradecemos os cuidados. Segue o pagamento da mensalidade conforme acordado. Qualquer problema, favor entrar em contato. Atenciosamente, Marcelo Mendes. Ele sabia. Sabia das condições do lugar e simplesmente não se importava, contanto que eu estivesse resolvida. Guardei as cartas mais importantes e algumas fotos. Depois, reorganizei tudo para não parecer mexido. Voltei ao quarto com o coração pesado, mas com mais munição para minha guerra silenciosa. Na manhã seguinte, durante o café, observei Geraldo com novos olhos. Cada movimento dele, cada decisão, era calculada para maximizar lucro, minimizando gastos. Quando Dona Lúcia derrubou o café na blusa e pediu para trocar, ele respondeu irritado. Só temos 2 blusas limpas para a senhora. Precisa ter mais cuidado. Desculpe, ela murmurou envergonhada. Não tem problema, Dona Lúcia, intervim. Acidentes acontecem. Geraldo me lançou um olhar irritado, mas não disse nada. Depois do café, procurei Fernanda na cozinha. Posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você gosta de trabalhar aqui? Ela parou de lavar os pratos e me olhou como se avaliasse se podia ser honesta. Preciso do emprego. Tenho uma filha pequena para criar sozinha. Isso não responde minha pergunta. Não, não gosto. Sua voz saiu como um sussurro. Quando comecei, o trabalho era diferente. Podia cozinhar de verdade, cuidar das pessoas. Agora é só esquentar comida congelada e fingir que está tudo bem. E se as coisas mudassem? Se você pudesse trabalhar do jeito que acredita ser certo? Seria um sonho. Mas o Geraldo nunca vai mudar. Ele só pensa em lucro. Fernanda, você confia em mim? Confio. Então quero que saiba que mudanças vão acontecer. Em breve. E você vai poder cozinhar de verdade novamente. Como pode ter tanta certeza? Porque às vezes as pessoas certas aparecem nos lugares certos na hora certa. Naquela tarde, organizei uma reunião informal no jardim com os moradores que haviam demonstrado interesse em melhorar nossa situação. Éramos 7. Eu, Margarida, Terezinha, seu Francisco, Dona Carmen, Dona Lúcia e um senhor quieto chamado Ademir. Precisamos ser estratégicos, expliquei. Não podemos só reclamar. Temos que agir de forma coordenada e inteligente. O que você sugere? Margarida perguntou. Primeiro, documentação. Cada um de vocês vai anotar tudo que observar de errado. Horários, situações, falas do Geraldo, qualidade da comida, problemas de manutenção, tudo. E depois? Depois vamos falar com Roberto sobre fazer denúncias oficiais, mas não individualmente, em grupo, com documentação sólida. E se o Geraldo retaliar? Terezinha estava preocupada. Então ele estará cometendo mais um crime. Retaliação contra denunciantes é crime grave. Seu Francisco sorriu pela primeira vez desde que eu chegara. Gosto de você, Helena. Tem fibra. Tenho idade suficiente para não ter medo de homem pequeno com poder temporário. Todos riram. Pela primeira vez, senti que estava formando uma verdadeira equipe. Naquela noite, deitada na cama estreita, fiquei pensando no que descobrira nas cartas. Marcelo não apenas me abandonara. Ele me abandonara conscientemente em um lugar que sabia ser inadequado. A dor da traição era quase física.
mas também senti algo crescendo dentro de mim. Não apenas raiva, mas determinação férrea. Meu filho precisava aprender que ações têm consequências, e eu seria a professora. O som de alguém chorando veio novamente do quarto ao lado, mas desta vez foi Terezinha quem bateu na parede. 3 batidas suaves. Do meu quarto ao lado, respondi. E de outro quarto, mais alguém respondeu. Não estávamos mais sozinhas, estávamos nos tornando uma família. Uma semana depois da visita de Roberto, nossa pequena rebelião havia crescido. 10 moradores agora participavam ativamente das observações, e outros 3 demonstravam interesse discreto. Havíamos estabelecido um sistema simples. Cada um anotava irregularidades em pequenos papéis que eram passados discretamente para mim durante as refeições. Os relatos eram chocantes. Dona Carmen descobriu que alguns medicamentos prescritos pelos médicos não estavam sendo administrados. Geraldo alegava que eram muito caros e desnecessários para a idade. Seu Francisco flagrou um funcionário da manutenção vendendo produtos de limpeza que deveriam ser usados no asilo. Terezinha notou que a enfermeira só aparecia 2 vezes por semana, contrariando o que estava prometido no contrato. Mas foi Margarida quem trouxe a informação mais valiosa. Helena, preciso falar com você, disse ela, me puxando para um canto do jardim após o almoço. O que foi? Roberto ligou. Ele descobriu mais coisas sobre a tal Helena Mendes. Meu coração acelerou. E? Ela não desapareceu. Ela está sendo procurada por um escritório de advocacia. Parece que há uma herança grande envolvida, mas não conseguem localizar a mulher. Que tipo de herança? Imóveis. Vários imóveis pela cidade. O escritório publicou editais nos jornais, mas ninguém se manifestou. Agora entendi. Quando meu marido morreu, há 10 anos, deixou suas propriedades para mim através de um testamento que poucos conheciam. O advogado responsável pelo inventário provavelmente estava tentando me localizar há anos. Roberto disse mais alguma coisa? Disse que é estranho uma pessoa simplesmente sumir assim. A não ser que o quê? A não ser que esteja internada em algum lugar onde ninguém pense em procurar. Como um asilo. Margarida me olhou de forma penetrante. Seus olhos de professora experiente haviam captado algo. Helena, posso fazer uma pergunta indiscreta? Pode. Seu sobrenome é realmente Mendes? A pergunta me pegou desprevenida. Durante minha vida empresarial, sempre usara meu nome de solteira profissionalmente. Helena Mendes. Quando me casei, continuei usando nos negócios. Marcelo só conhecia o nome casado que usava em casa. Por que pergunta? Porque você fala deste lugar como se o conhecesse muito bem. Porque sabe de coisas que uma moradora nova não deveria saber. E porque tem olhos de quem já comandou pessoas. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Uma liberdade pousou na fonte seca e cantou. O som me trouxe memórias de quando o jardim estava vivo. Margarida, se eu contar algo muito importante, você manteria segredo até eu decidir que é hora de revelar? Helena, depois de 30 anos ensinando adolescentes, sei guardar segredos. Este lugar, eu conheço porque eu o construí. Seus olhos se arregalaram. Você é Helena Mendes, a proprietária que sumiu. Meu Deus! Ela se sentou pesadamente no banco. Meu próprio filho me internou na propriedade que construí para ajudar pessoas como nós. Ele não sabe? Não faz ideia. Para ele, eu sempre fui apenas a mãe que cuidava da casa. Nunca se interessou por saber de onde vinha o dinheiro para suas necessidades. Margarida ficou me estudando por um longo tempo. E agora, o que pretende fazer? Recuperar o que é meu, transformar este lugar no que deveria ser. E ensinar algumas lições importantes sobre respeitar os pais. Isso vai dar uma confusão terrível. Vai dar justiça. Naquela tarde, decidi acelerar os acontecimentos. Procurei Fernanda na cozinha e pedi para usar o telefone, alegando que precisava ligar para uma prima distante. Na verdade, liguei para o escritório de advocacia que Margarida havia mencionado. Alô, escritório Andrade em Associados. Boa tarde. Vocês estão procurando por uma Helena Mendes? Um momento, por favor. Depois de alguns minutos, uma voz masculina atendeu. Aqui é o Dr. Andrade.
A senhora tem informações sobre Helena Mendes? Eu sou Helena Mendes. Silêncio total do outro lado da linha. Senhora, temos procurado pela senhora há mais de 2 anos. Onde a senhora estava? É uma longa história. Posso ir ao escritório amanhã? Claro, a qualquer hora. Temos questões muito importantes para resolver. Doutor Andrade, preciso fazer uma pergunta. O inventário do meu marido já foi concluído? Não, exatamente por não conseguirmos localizar a senhora. Há propriedades significativas aguardando transferência. Que tipo de propriedades? 3 prédios comerciais no centro, 2 casas no Alto da Boa Vista, um terreno na Granja Viana e... Bem, também há questões sobre uma propriedade onde funciona um asilo, que parece estar em nome da senhora. Sorri. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando perfeitamente. Doutor, esse asilo... Há problemas com ele? Vários. A empresa que administra tem dívidas trabalhistas, problemas com a vigilância sanitária, reclamações no Procon. Francamente, a propriedade está sendo mal utilizada. Entendo. Nos vemos amanhã às 2 da tarde. Quando desliguei, Fernanda me olhava curiosa. Tudo bem, dona Helena? Tudo muito bem, Fernanda. Amanhã vou resolver uns assuntos na cidade. E quando voltar, as coisas aqui vão começar a mudar de verdade. A senhora parece diferente. Como assim? Mais poderosa, como se tivesse lembrado de algo importante sobre si mesma. Exato. Eu havia lembrado quem eu realmente era. Na manhã seguinte, vesti meu melhor conjunto, um tailleur azul marinho que trouxera pensando em alguma ocasião especial. Penteei os cabelos cuidadosamente e usei a única joia que possuía, o colar de pérolas que meu marido me dera no nosso 20º aniversário de casamento. Onde vai toda arrumada? Geraldo perguntou quando me viu saindo. Resolver uns assuntos pessoais na cidade. Volta para o almoço? Talvez. Peguei um táxi até o centro da cidade. Durante o trajeto, observei como tudo havia mudado nos últimos anos. Novos prédios, ruas reformadas, comércios diferentes. A cidade crescera, prosperara. E minhas propriedades, certamente, haviam se valorizado significativamente. O escritório de advocacia ficava em um prédio elegante na rua principal. Doutor Andrade era um homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos, ternos bem cortados. Sua sala estava repleta de livros jurídicos e quadros de formatura. Dona Helena! Ele se levantou quando entrei. Que alegria finalmente conhecê-la pessoalmente. Por favor, sente-se. Obrigada por me receber tão rapidamente. A senhora desapareceu do mapa. Chegamos a contratar detetives particulares. Eu não desapareci. Apenas mudei de endereço temporariamente. Ele abriu uma pasta grossa sobre a mesa. Bem, vamos às questões práticas. O inventário do seu marido deixou para a senhora um patrimônio considerável. 3 prédios comerciais que hoje rendem aproximadamente R$ 15.000 mensais cada um. As 2 casas no Alto da Boa Vista estão alugadas por valores altos. O terreno na Granja Viana triplicou de valor nos últimos 5 anos. Minha cabeça girou com os números. E o asilo? Ah, sim. A propriedade onde funciona o Recanto do Pôr do Sol. Ele franziu a testa. Dona Helena, a senhora está ciente dos problemas que essa propriedade está enfrentando? Alguns? Pode me dar detalhes? A empresa Serviços Sênior Litaguda, que administra o local, está com diversas pendências. Dívidas trabalhistas, multas da vigilância sanitária não pagas, reclamações de familiares. Além disso, há suspeitas de má administração dos recursos. Que tipo de suspeitas? Desvio de verbas. Os contratos indicam um padrão de qualidade que claramente não está sendo mantido. A diferença entre o que entra e o que é gasto em melhorias é gritante. E qual é minha responsabilidade como proprietária? Tecnicamente, a senhora pode ser corresponsabilizada pelos danos se ficar provado que tinha conhecimento dos problemas e não tomou providências, mas como não conseguíamos localizá-la... Doutor Andrade, e se eu quisesse encerrar o contrato com essa empresa? É possível. O contrato permite rescisão mediante aviso de 60 dias, mas a senhora teria que assumir a administração ou contratar outra empresa. E se eu quisesse administrar pessoalmente?
Ele me olhou surpreso. A senhora tem experiência em administração de asilos? Tenho experiência em administração. Bem, seria possível, mas exigiria todas as licenças, funcionários qualificados, adequação às normas sanitárias. Quanto custaria para adequar tudo às normas? Ele consultou alguns papéis. Aproximadamente R$ 100.000, mas considerando a renda dos seus outros imóveis, seria um investimento viável. Sorri. Não apenas viável, seria minha vingança perfeita. Doutor, quero que prepare todos os documentos para a rescisão do contrato com a Serviços Sênior e quero assumir pessoalmente a administração da propriedade. Dona Helena, posso perguntar por que esse interesse súbito? Digamos que é uma questão pessoal. Muito bem, preciso de alguns documentos seus e podemos começar os trâmites imediatamente. Passamos a tarde toda organizando papelada. Procurações, transferências de títulos, documentos de identidade atualizados. Dr. Andrade também me informou que eu tinha direito a receber os aluguéis dos últimos 2 anos, que estavam depositados em uma conta especial. São aproximadamente R$ 90.000 acumulados, ele disse. R$ 90.000, mais do que suficiente para reformar o asilo e implementar mudanças significativas. Doutor, mais uma coisa. Quero que o aviso de rescisão seja entregue pessoalmente ao administrador e quero estar presente. Isso é um pouco incomum, mas é legal? É. Então quero assim. Quando? Amanhã. Voltei ao asilo no final da tarde, ainda vestida elegantemente, com uma pasta cheia de documentos e o coração batendo forte de excitação. Margarida me esperava no jardim. Como foi? Melhor do que esperava, muito melhor. Pode me contar? Amanhã você vai ver tudo. Hoje só posso dizer uma coisa. Preparem-se para mudanças. Durante o jantar, novamente uma refeição sem gosto servida em descartáveis, observei Geraldo com olhos novos. Amanhã, ele descobriria que suas pequenas roubalheiras haviam chegado ao fim. Amanhã, ele descobriria com quem estava lidando. Como foi o passeio na cidade, Dona Helena? Ele perguntou, falsamente solicito. Muito produtivo, Geraldo. Muito produtivo. Resolveu suas questões pessoais? Algumas. Outras vou resolver amanhã. Naquela noite, antes de dormir, peguei a pequena foto que mantinha na minha carteira. Marcelo aos 5 anos, sorrindo no meu colo. Um menino doce que um dia se tornaria o homem que me abandonaria no lugar que construí com amor. Amanhã, ele também receberia uma surpresa. Dr. Andrade chegou às 10 da manhã, acompanhado por um oficial de justiça. Eu os recebi na portaria, vestindo novamente meu tailleur azul, desta vez complementado por uma echarpe de seda que encontrara no fundo da minha mala. Bom dia, Dona Helena, disse o advogado. Este é o oficial Martins, que fará a notificação formal. Geraldo apareceu rapidamente, como sempre fazia quando havia movimento estranho. Posso ajudá-los? Senhor Geraldo Santos? Perguntou o oficial. Sim, sou eu. Administrador da empresa Serviços Sênior Litada? Isso mesmo. Qual o problema? Não há problema, eu disse dando um passo à frente. Apenas algumas mudanças. Geraldo me olhou confuso. Dona Helena? Senhor Geraldo, quero apresentar-lhe a proprietária desta propriedade, disse Dr. Andrade solenemente. Dona Helena Mendes. O rosto de Geraldo passou por várias expressões. Confusão, descrença, depois um branco total quando a ficha caiu. Impossível. Muito possível, respondi calmamente. E muito real. O oficial entregou a notificação. Senhor Geraldo Santos, por meio desta, fica notificado de que o contrato de administração predial, número 547/2019, está sendo rescindido conforme cláusula 12ª do referido contrato. O prazo para a desocupação da propriedade é de 60 dias. Geraldo pegou o papel com mãos trêmulas. Mas, a senhora é moradora aqui. Era, corrigi. Agora sou a administradora. Isso não pode ser legal. É perfeitamente legal, disse Dr. Andrade. Dona Helena está no pleno exercício dos seus direitos como proprietária. Neste momento, vários moradores começaram a se aproximar, atraídos pelo movimento. Margarida, Terezinha, seu Francisco, Dona Carmen,
todos com expressões curiosas. Pessoal, eu disse, voltando-me para eles, quero apresentar-lhes oficialmente a nova administradora do Recanto do Pôr do Sol. Sou eu mesma. Como assim? Terezinha perguntou. Este lugar é meu. Eu o construí há 30 anos. E agora vou transformá-lo no que sempre deveria ter sido. O silêncio que se seguiu foi quebrado por seu Francisco. Então a senhora... A senhora é a tal Helena Mendes? Sou. E seu filho? Margarida disse devagar. Meu filho me internou na minha própria propriedade. Santo Deus, murmurou Dona Carmen. Geraldo havia ficado pálido. Dona Helena, se eu soubesse, se tivesse imaginado... O que teria feito diferente, Geraldo? Teria parado de desviar dinheiro? Teria fornecido comida decente? Teria mantido a propriedade em condições adequadas? Você fez exatamente o que sua natureza mandou. Viu uma oportunidade de lucro fácil às custas de pessoas vulneráveis e aproveitou. Dr. Andrade abriu sua pasta. Senhor Geraldo, também temos aqui um relatório das irregularidades encontradas na administração. Desvio de verbas alimentares, não pagamento de taxas sanitárias, funcionários sem qualificação adequada. Vocês não podem provar nada disso. Podemos, eu disse calmamente. Tenho documentação detalhada dos últimos 2 meses, fornecida pelos próprios moradores. Geraldo me olhou com ódio puro. A senhora armou uma conspiração. Eu documentei a realidade. Senhor Geraldo, interrompeu Dr. Andrade, sugiro que use os próximos 60 dias para organizar a transição de forma civilizada. Qualquer tentativa de dificultar o processo ou prejudicar os moradores será considerada má-fé contratual e poderá resultar em processos adicionais. Depois que o oficial e Geraldo se retiraram, ele resmungando ameaças vazias, fiquei sozinha no jardim com os moradores que haviam presenciado a cena. Helena, disse Margarida, por que não contou desde o início? Porque precisava entender primeiro. Precisava ver até onde ia o descaso, quantas pessoas estavam sendo prejudicadas, como era a vida aqui de verdade. E agora? Perguntou Terezinha. Agora vocês vão ver como deve ser um verdadeiro lar para idosos. Naquela tarde, reuni todos os moradores na sala de estar. Éramos 27 pessoas, idades entre 60 e 90 anos, cada um com sua história de abandono ou desilusão familiar. Meus amigos, comecei. Sei que esta revelação foi chocante, mas quero que entendam. Durante estes 2 meses, vocês não foram apenas meus companheiros. Vocês foram meus professores. Me ensinaram o que realmente importa em um lugar como este. Como assim? Perguntou Ademir, falando pela primeira vez desde que eu chegara. Ensinaram que dignidade não é luxo, é direito básico. Que comida boa não é capricho, é demonstração de cuidado. Que respeito não se compra, se conquista através de ações genuínas. Dona Lúcia, sempre tão calada, falou baixinho. A senhora vai mesmo ficar aqui? Sendo rica como deve ser? Vou. Este lugar é meu projeto de vida. E vocês são minha família escolhida. Seu Francisco sorriu. Então temos uma patroa diferente agora. Não, corrigi. Vocês têm uma amiga que acontece ser também a proprietária. Naquela noite telefonei para Marcelo. Mãe, como está? Muito bem, filho. Na verdade, nunca estive melhor. Que bom. O lugar está tratando bem a senhora? O lugar está sendo completamente reformulado. Reformulado? Sim, a administração mudou. Agora tem uma pessoa muito mais competente no comando. Ah, que ótimo! Eu sabia que com o tempo a senhora ia se acostumar. Marcelo, preciso lhe contar uma coisa importante. Amanhã às 2 da tarde quero que venha me visitar. Claro, mãe. Aconteceu alguma coisa? Muita coisa. Até amanhã. Desliguei antes que ele pudesse perguntar mais. Amanhã seria o dia da sua verdadeira educação. Marcelo chegou pontualmente às 2 da tarde, como sempre fazia quando marcávamos encontros. Vestia um terno simples, mas bem cuidado, tentando manter as aparências apesar das dificuldades financeiras que eu já conhecia através das cartas no depósito. Oi, mãe, como está? Ótima. Venha, vamos conversar no jardim. Caminhamos até o banco onde eu havia passado tantas tardes planejando minha estratégia.
As roseiras, que eu havia começado a podar nos últimos dias, já mostravam sinais de recuperação. O lugar parece diferente, ele comentou. Está diferente. Muita coisa mudou por aqui. A senhora parece diferente também, mas animada. Estou animada. Descobri coisas muito interessantes sobre mim mesma ultimamente. Marcelo se acomodou no banco ao meu lado, claramente sem imaginar o que estava por vir. Mãe, quero pedir desculpas por não ter vindo visitá-la mais vezes. O trabalho está puxado e com as crianças... Marcelo, você sabe onde eu estou? Como assim? Você sabe onde você me trouxe? Ele pareceu confuso. Em um asilo, mãe. Um lugar para a senhora viver com pessoas da sua idade, ter cuidados adequados. E você pesquisou bem este lugar antes de me trazer? Claro. Li avaliações, visitei, conversei com o administrador. E achou que estava adequado? Pelo preço que posso pagar, sim. Pelo preço que você pode pagar. Repeti suas palavras devagar. Interessante. Neste momento, Dr. Andrade apareceu caminhando pelo jardim. Era parte do meu plano. Dona Helena, boa tarde. Boa tarde, doutor. Marcelo, quero apresentá-lo ao meu advogado, Dr. Andrade. Marcelo se levantou para cumprimentar o advogado, claramente desconfortável com a presença de um representante legal. Muito prazer. A senhora está com problemas legais, mãe? Não problemas, soluções. Dr. Andrade sorriu. Seu filho não sabe, dona Helena? Ainda não. Saber o quê? Marcelo estava ficando ansioso. Marcelo, eu disse calmamente. Você lembra do meu nome de solteira? Helena Mendes. Por quê? E você sabe o que eu fazia antes de me casar com seu pai? Trabalhava em escritório, não era? Tinha minha própria empresa. Construção e administração de propriedades. Eu não sabia... Você nunca perguntou. Dr. Andrade abriu sua pasta. Senhor Marcelo, sua mãe é proprietária de várias propriedades na cidade, prédios comerciais, casas, terrenos e este asilo. A expressão no rosto de Marcelo foi como ver uma série de lâmpadas se acendendo e se apagando. Confusão, descrença, depois horror crescente. Como assim? Você me internou na minha própria propriedade, filho. Isso não pode ser verdade. É muito verdade, disse Dr. Andrade. Sua mãe é Helena Mendes, a proprietária do Recanto do Pôr do Sol. Marcelo ficou em pé, cambaleando ligeiramente. Mãe, eu não sabia. Como eu poderia saber? Como você poderia saber? Minha voz permaneceu calma, mas firme. Talvez perguntando sobre minha vida antes de decidir sobre meu futuro. Talvez se interessando por quem eu era, além de ser sua mãe. Mas a senhora nunca falou sobre negócios em casa? Porque você nunca demonstrou interesse. Quando tentava contar sobre meu trabalho, você mudava de assunto. Quando falava sobre investimentos, você dizia que essas coisas de dinheiro eram chatas. Dr. Andrade discretamente se afastou alguns passos, dando-nos privacidade, mas permanecendo próximo. Marcelo, continuei, você sabe quanto herdou quando seu pai morreu? A casa onde morava, alguns móveis. A casa, alguns móveis e o direito de administrar um patrimônio de aproximadamente 2 milhões de reais. Seus joelhos fraquejaram. Ele se sentou pesadamente no banco. 2 milhões? Em propriedades que rendem uma boa quantia mensal. Mais do que suficiente para que eu vivesse confortavelmente na minha própria casa até o fim da vida. Então por que não disse nada? Por que deixou eu pensar que estava gastando meu dinheiro com este lugar? Porque queria ver até onde você iria. Queria entender que tipo de homem eu havia criado. As palavras saíram mais duras do que eu pretendia, mas eram necessárias. Marcelo, você me trouxe aqui porque eu estava dando trabalho, porque era mais fácil me colocar em um lugar qualquer do que se preocupar comigo. Não pesquisou de verdade, não se importou com a qualidade, escolheu pelo preço. Eu pensei que era o melhor que podia oferecer. Com o seu dinheiro, talvez. Mas você nem considerou perguntar se eu tinha recursos próprios. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Mãe, me perdoe. Eu não sabia. Marcelo, o problema não é não saber. O problema é não ter se importado em saber. Ficamos alguns minutos em silêncio. Observei meu filho processar as informações, vê-lo realmente me enxergar talvez pela primeira vez na vida adulta.
O que vai acontecer agora? Ele perguntou finalmente. Agora vou transformar este lugar no que sempre deveria ter sido. Um lar digno para pessoas que merecem respeito e cuidado. E comigo? Com você, Marcelo, vai depender do que fizer daqui para frente. Como assim? Você tem duas opções. Pode ir embora, fingir que esta conversa nunca aconteceu, continuar sendo o homem que abandona a mãe sem se importar com seu bem-estar, ou pode ficar, aprender e descobrir quem sua mãe realmente é. Ele me olhou com olhos vermelhos de lágrimas. Quero ficar. Quero aprender. Tem certeza? Porque vai ser difícil. Você vai ter que engolir muito orgulho, aceitar muitas verdades desconfortáveis sobre si mesmo. Tenho certeza. Então vamos começar. Doutor Andrade, pode se juntar a nós novamente? O advogado se aproximou. Marcelo, sua mãe gostaria de fazer algumas propostas. Estou ouvindo. Primeira proposta, eu disse. Vou precisar de ajuda para administrar as reformas e melhorias deste lugar. Você tem experiência em gestão? Alguma. No meu trabalho atual... Que trabalho? Superviso uma equipe de vendas em uma loja de materiais de construção. Perfeito. Segunda proposta. Estou oferecendo o cargo de gerente administrativo do asilo. Salário de R$ 6.000 mensais, mais participação nos lucros. Seus olhos se arregalaram. Mãe. Terceira proposta. Sua família pode se mudar para uma das casas que possuo no Alto da Boa Vista. Aluguel simbólico, até você se estabilizar financeiramente. Por que está fazendo isso? Porque, apesar de tudo, você é meu filho. E porque acredito que as pessoas podem mudar quando têm a oportunidade real de aprender. Mas há condições, interrompeu o Dr. Andrade. Quais condições? Primeira, eu disse. Você vai trabalhar aqui, vai conviver com os moradores, vai entender na prática o que significa cuidar de pessoas idosas com dignidade. Segunda, vai passar um fim de semana por mês aqui, dormindo em um dos quartos de hóspedes, experimentando a vida de morador. Terceira, suas decisões administrativas passam por mim. Sempre. E quarta, se eu perceber que você está repetindo os mesmos padrões de desinteresse e descaso, você perde tudo. Emprego, casa e qualquer herança futura. Marcelo engoliu seco. Posso pensar? Pode. Tenho uma semana para decidir. Ele se levantou, caminhou alguns passos, depois voltou. Não preciso pensar. Aceito todas as condições. Por quê? Porque pela primeira vez na vida, estou vendo quem minha mãe realmente é. E porque quero que meus filhos tenham uma avó de verdade, não apenas uma senhora que visito por obrigação. Sorri pela primeira vez desde que a conversa começara. Então seja bem-vindo à nova administração do Recanto do Pôr do Sol. Na semana seguinte, o asilo se transformou em um canteiro de obras organizadas. Marcelo havia pedido demissão do emprego anterior e mergulhado de cabeça na nova função. Para minha surpresa, demonstrou uma dedicação que eu não via nele desde a infância. Mãe, consegui 3 orçamentos para a reforma da cozinha, disse ele, entrando no meu novo escritório com uma pasta cheia de papéis. Eu havia recuperado minha sala original, reinstalando os móveis de mogno e organizando tudo como era antes. A diferença era que agora eu não trabalhava sozinha. Quais são as opções? A mais barata fica em 15 mil, mas é meio superficial. A intermediária, 25 mil, inclui novos equipamentos. A mais cara, 40 mil, faz reforma completa com ampliação. E qual você recomenda? A de 40 mil. Por quê? Porque se vamos fazer direito. E porque conversando com a Fernanda, ela me mostrou como a cozinha atual limita o que pode ser preparado. Com a ampliação, poderemos ter padaria própria, produção de sucos naturais, até uma horta medicinal. Sorri. Esta era a atitude que eu esperava ver. Aprovado. E os quartos? Esse é mais complicado. Para transformar os quartos duplos em suítes individuais, como a senhora quer, vamos precisar mexer na estrutura. 60 mil reais, mais 2 meses de obra. Os moradores vão ficar onde durante as reformas? Já pensei nisso. Podemos reformar um corredor por vez e aluguei contêineres convertidos para servirem de quartos temporários no jardim. Vai ficar até divertido, como um acampamento. Contêineres?
Não contêineres comuns, ele se apressou em explicar. Contêineres de luxo, com ar-condicionado, banheiro privativo, decoração caprichada. Vi em uma revista de arquitetura e achei que seria uma aventura interessante para o pessoal. Quantos moradores toparam a ideia? Todos. Seu Francisco até disse que sempre quis morar em uma casa diferente pelo menos uma vez na vida. Enquanto conversávamos, Margarida bateu na porta. Helena, posso interromper? Tenho uma novidade. Claro, entre. Lembram que eu disse ter contatos na área de educação? Consegui aprovar um projeto de universidade da terceira idade aqui no asilo. Como assim? Aulas, palestras, oficinas. Uma vez por semana, profissionais virão ensinar coisas que sempre quisemos aprender. Pintura, literatura, informática, culinária, jardinagem. Marcelo se animou. Que ideia fantástica! Posso ajudar a organizar? Claro. E tem mais. Consegui uma parceria com a Faculdade de Enfermagem da cidade. Estudantes do último ano farão estágio aqui, sob supervisão. Teremos cuidados de saúde muito melhores. Margarida, você é um tesouro, eu disse. E os outros moradores? Como estão reagindo às mudanças? Vem ver você mesma. Saímos do escritório e fomos até o jardim. A cena que encontrei me encheu de alegria. Terezinha ensinava crochê para 2 moradoras mais novas. Seu Francisco orientava um funcionário sobre como podar as roseiras corretamente. Dona Carmen lia em voz alta para um grupo reunido debaixo da árvore grande. Até Dona Lúcia, sempre tão calada, participava de uma conversa animada sobre receitas antigas. E a comida? Perguntei. Ah, isso você tem que provar, disse Margarida, me puxando para a sala de jantar. Fernanda havia preparado o almoço. Peixe grelhado com ervas, arroz com brócolis, salada colorida e, de sobremesa, pudim caseiro. Tudo servido em pratos de porcelana branquinha, com talheres de aço inox e guardanapos de pano. Dona Helena! Fernanda veio correndo da cozinha. Como está ficando? Perfeito, Fernanda. Como se sente cozinhando de verdade novamente? Como se tivesse acordado de um pesadelo. E olha só, ela me mostrou um caderno. Estou anotando as receitas favoritas de cada morador. A Dona Carmen ensinou uma receita de bolo de fubá que era da mãe dela. O seu Francisco me contou como a esposa dele fazia farofa. Cada um tem uma história através da comida. E você vai preparar essas receitas especiais? Uma vez por semana vou fazer o prato da saudade de alguém diferente. Que tal? Fernanda, você entendeu perfeitamente o que este lugar deve ser. Naquela tarde, recebi uma visita inesperada. Geraldo. Dona Helena, posso falar com a senhora? Recebi-o no jardim, com Marcelo presente como testemunha. O que posso fazer por você, Geraldo? Quero pedir desculpas e quero devolver o que peguei emprestado ao longo dos anos. Ele estendeu um envelope. 20.000 reais. Sei que não cobre tudo, mas é o que consigo pagar agora. Por que está fazendo isso? Porque não consigo dormir direito, e porque minha própria mãe está em um asilo em outra cidade. Fico pensando se alguém está tratando ela como eu tratei vocês aqui. Peguei o envelope e o entreguei para Marcelo. Anote no livro caixa como ressarcimento voluntário. Depois me voltei para Geraldo. Aceito as desculpas e sugiro que vá visitar sua mãe mais vezes. Obrigado. A senhora é mais generosa do que eu mereço. Depois que ele saiu, Marcelo comentou. Mãe, a senhora podia ter processado ele por muito mais dinheiro. Dinheiro eu tenho, Marcelo. O que quero é que as pessoas aprendam. E às vezes, a lição mais valiosa é a que vem do próprio remorso. Um mês depois, o asilo estava irreconhecível. Os contêineres no jardim haviam virado uma atração. Os moradores adoravam mostrar suas casas temporárias para visitantes. A nova cozinha funcionava a pleno vapor, produzindo não apenas refeições deliciosas, mas também pães, bolos e biscoitos que enchiam todo o lugar com aromas acolhedores. Vovó! Uma voz infantil ecoou pelo corredor. Era Sofia, neta de Marcelo, de 8 anos, correndo em minha direção. Atrás dela vinham Pedro, de 6 anos, e minha nora Patrícia. Oi, meus amores! Abracei as crianças com força. Vovó, papai disse que você mora em uma casa muito legal agora, disse Sofia. Não apenas moro, querida. Eu cuido desta casa e de todas as pessoas que moram aqui.
Como uma diretora de escola? Mais ou menos isso. Patrícia se aproximou, claramente constrangida. Helena, quero pedir desculpas. Se soubéssemos... Patrícia, não precisa se desculpar. Vocês agiram com base nas informações que tinham. Mas devíamos ter perguntado mais, nos interessado mais. O importante é que agora sabem, e espero que venham nos visitar com frequência. Pedro puxou minha saia. Vovó, tem crianças aqui? Não moram aqui, Pedro, mas agora vocês podem vir brincar sempre que quiserem. Inclusive, temos um playground novo sendo construído para os netos dos moradores. Sério? Sério. Seu papai está cuidando disso. Passeamos todos juntos pelo asilo. As crianças ficaram fascinadas com os moradores. Seu Francisco ensinou Pedro a fazer um barquinho de papel. Dona Carmen mostrou para Sofia como fazer pulseira de miçanga. Terezinha, que havia se tornado especialista em origami depois das aulas da Universidade da Terceira Idade, fez uma rosa de papel para cada criança. Eles são muito legais, Sofia me disse baixinho. São sim, são pessoas com muita experiência de vida e muito amor para dar. Por que os filhos deles não vêm visitar mais? A pergunta inocente me fez parar. Como explicar para uma criança de 8 anos as complexidades das relações familiares, o descaso, o abandono disfarçado de conveniência? Às vezes as pessoas ficam muito ocupadas e esquecem do que é realmente importante, respondi. Como o papai esqueceu da senhora? Exato. Mas agora ele lembrou? Agora ele lembrou. Durante o almoço, observei minha família reunida pela primeira vez em muito tempo. Marcelo havia mudado, não apenas externamente, mas algo fundamental em sua postura. Conversava com os moradores com respeito genuíno, conhecia a história de cada um, preocupava-se com detalhes que antes consideraria irrelevantes. Dona Helena, disse Ademir, que finalmente havia começado a falar mais. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. A senhora se arrepende de ter revelado quem era? Por quê? Porque agora tem muito trabalho, muita responsabilidade. Podia estar curtindo a vida rica em uma casa grande. Ademir, você tem filhos? Tenho. 2 filhos que me visitam uma vez por mês, por obrigação. E como se sente em relação a eles? Triste, mas resignado. Eu não conseguia ficar resignada. Não conseguia aceitar que minha vida fosse apenas esperar a morte em um lugar qualquer, sendo um fardo para o filho que criei. Mas e se o plano tivesse dado errado? Então pelo menos teria tentado. Prefiro morrer lutando por dignidade do que vivendo na conformidade com o descaso. Dona Lúcia, surpreendentemente, falou. A senhora nos ensinou que não somos obrigados a aceitar qualquer coisa só por sermos velhos. Exato. Idade não é sinônimo de invisibilidade. Naquela tarde, recebi outra visita inesperada. Uma jovem de aproximadamente 25 anos, vestida casualmente, mas com uma pasta executiva nas mãos. Dona Helena, sou Júlia Santos, estudante de Direito. Oi, Júlia. Em que posso ajudá-la? Na verdade, eu gostaria de ajudá-la. Soube da história deste lugar e gostaria de propor uma parceria. Que tipo de parceria? Estou terminando minha monografia sobre direitos dos idosos e maltratamento em instituições de longa permanência. Gostaria de usar este asilo como exemplo de transformação positiva. Interessante. Continue. Além disso, posso oferecer consultoria jurídica gratuita para os moradores. Muitos têm questões legais pendentes, como o caso da Dona Terezinha, com a venda irregular da casa. Você conhece o caso da Terezinha? A Dona Margarida me contou. E consegui reverter a venda. A casa volta para o nome dela na próxima semana. Terezinha, que estava ouvindo a conversa, começou a chorar. É verdade? Minha casa? Sua casa nunca deixou de ser sua, Dona Terezinha. Apenas precisávamos provar que a procuração foi usada de forma abusiva. O abraço que Terezinha me deu naquele momento valeu toda a luta dos últimos meses. 6 meses depois da minha revelação, o Recanto do Pôr-do-Sol havia se tornado referência regional em cuidados geriátricos. Recebíamos visitantes de outras cidades interessados em replicar nosso modelo, jornalistas querendo contar nossa história e uma lista de espera de famílias que queriam internar seus entes queridos conosco. Mas o mais importante,
Nenhum dos moradores originais havia ido embora. Pelo contrário, todos haviam escolhido ficar, mesmo aqueles que tinham condições de voltar para casa. Helena, disse Margarida, entrando no meu escritório com um jornal na mão. Viu isso? A manchete da página principal dizia: empresária de 72 anos transforma abandono em exemplo de dignidade. Abaixo, uma foto minha no jardim, rodeada pelos moradores e funcionários. Helena Mendes prova que nunca é tarde para recomeçar e que a terceira idade pode ser a melhor fase da vida. Leu Margarida. Seu projeto piloto já inspirou mudanças na legislação municipal sobre asilos. Mudanças na legislação? Sim. A partir do mês que vem, todos os asilos da cidade terão que seguir padrões mínimos de qualidade inspirados no que fizemos aqui. Sorri. Era mais do que poderia ter sonhado. Naquela tarde, organizamos nossa primeira Festa da Família Escolhida, um evento mensal onde cada morador podia convidar pessoas especiais para compartilhar uma refeição conosco. Não necessariamente familiares de sangue, mas pessoas que realmente se importavam conosco. Fernanda trouxe sua filha de 6 anos, que adorava ajudar na cozinha. Margarida convidou ex-alunos que mantinham contato. Seu Francisco chamou antigos colegas de marcenaria. Terezinha, que havia se reconciliado com uma irmã após recuperar a casa, a trouxe como convidada. Marcelo chegou com a família completa, mas também trouxe uma surpresa: o Geraldo. Mãe, Geraldo gostaria de se candidatar a uma vaga de funcionário aqui, não como administrador, mas como auxiliar de manutenção. Por quê? Perguntei para Geraldo. Porque quero aprender a fazer certo, e porque minha mãe disse que só me perdoa se eu provar que mudei de verdade. Sua mãe está bem? Está. Eu a trouxe para morar comigo. Não foi fácil, mas... Bem, a senhora me inspirou a repensar muitas coisas. Tudo bem, pode começar na segunda-feira. Salário justo, direitos respeitados, mas tolerância zero com qualquer deslize. Obrigado, dona Helena. Não vai se arrepender. Durante a festa, observei cada rosto, cada conversa, cada gesto de carinho. Era isso que eu havia sonhado quando projetei este lugar. Uma comunidade real, onde as pessoas se importavam umas com as outras, onde envelhecer era um privilégio, não uma sentença. Sofia se aproximou de mim no final da tarde. Vovó, posso te fazer uma pergunta? Sempre, querida. Você ainda está brava com o papai? Nunca estive brava com ele, Sofia. Mas ele fez uma coisa errada. Ele fez. Mas sabe qual a diferença entre uma coisa errada e uma pessoa má? Ela balançou a cabeça. Pessoas más fazem coisas erradas e não se importam em aprender ou mudar. Pessoas boas, às vezes, fazem coisas erradas, mas quando percebem, tentam consertar e aprender para não repetir o erro. E o papai é uma pessoa boa? Seu papai é uma pessoa boa que fez uma coisa errada e está aprendendo a ser melhor. Isso me deixa muito orgulhosa dele. E de mim? Você tem orgulho de mim? Tenho muito orgulho de você, Sofia. Sabe por quê? Por quê? Porque você faz perguntas importantes e se importa com as pessoas que ama. Ela me abraçou forte. Vovó, quando eu crescer, posso trabalhar aqui com você? Se ainda estivermos aqui, será um prazer. Vocês vão estar. Porque vocês são uma família, né? Somos sim, meu amor. Uma família muito especial. 1 ano depois da minha chegada ao asilo, organizamos a primeira reunião anual de prestação de contas. Não apenas financeira, mas emocional. Era uma forma de celebrar o quanto havíamos crescido como comunidade e planejar o futuro. A sala estava decorada com flores dos nossos jardins, agora completamente restaurados. Todos os moradores estavam presentes, assim como funcionários, alguns familiares e convidados especiais, incluindo Roberto Silva, que havia se tornado nosso advogado oficial, e Júlia Santos, agora formada e coordenando um projeto de assistência jurídica gratuita para idosos em toda a região. Meus queridos amigos, comecei de pé na frente da lareira que havíamos instalado na sala de estar. Há exatamente 1 ano, eu cheguei aqui como Helena Silva, uma senhora de 72 anos abandonada pelo filho em um asilo decadente. Risos suaves ecoaram pela sala. Hoje sou Helena Mendes novamente, mas principalmente sou Helena da família Recanto do Pôr do Sol.
Aplausos calorosos. Marcelo, pode apresentar nossos números? Meu filho se levantou, seguro e elegante, completamente diferente do homem nervoso que me trouxera ali. No último ano, investimos R$300 mil em reformas e melhorias. O resultado? Taxa de satisfação de 100% entre moradores e familiares, lista de espera de 50 pessoas e, pela primeira vez na história, moradores que escolhem ficar mesmo tendo opção de voltar para casa. Mais aplausos. Mas os números mais importantes, ele continuou, são outros. 0 casos de depressão entre nossos moradores. 4 novos relacionamentos amorosos floresceram aqui. Ele piscou para seu Francisco e Dona Carmen, que estavam de mãos dadas. 3 moradores voltaram a estudar através da nossa Universidade da Terceira Idade. E 2 descobriram talentos artísticos que nem sabiam que tinham. E o mais importante, eu acrescentei, 0 moradores se sentem abandonados ou esquecidos. Dona Lúcia, agora muito mais falante, se levantou. Helena, posso falar por todos nós? Claro. 1 ano atrás, éramos pessoas invisíveis, esperando a morte em quartos pequenos e comendo em pratos descartáveis. Hoje somos uma família que envelheceu com dignidade, propósito e alegria. Você não apenas nos salvou, você nos devolveu a vida. A ovação foi longa e emocionada. Margarida tomou a palavra. Helena, queremos fazer um anúncio oficial. Que anúncio? Decidimos em assembleia criar a Fundação Helena Mendes para a Dignidade na Terceira Idade. Você aceita ser a presidente perpétua? Uma fundação? Roberto se levantou. Com recursos dos moradores que desejam contribuir, doações de familiares gratos e parte da renda das suas outras propriedades, podemos criar uma rede de asilos com o mesmo padrão de qualidade deste. Júlia complementou. Eu elaborei os estatutos. A Fundação também ofereceria assistência jurídica, cursos de capacitação para familiares e um programa de adoção afetiva de idosos sem família. Fiquei sem palavras por alguns segundos. Vocês querem multiplicar isso? Queremos que nenhum idoso no Brasil passe pelo que passamos aqui no primeiro ano, disse Terezinha. E queremos que outros filhos tenham a chance de aprender o que eu aprendi, acrescentou Marcelo. Sofia, que estava sentada no meu colo, sussurrou no meu ouvido. Vovó, aceita. Assim você vai ajudar todos os vovôs e vovós do mundo. Olhei ao redor da sala. Cada rosto me mostrava amor, gratitude, esperança. Pessoas que haviam chegado aqui quebradas e agora irradiavam vida. Funcionários que haviam descoberto o prazer de trabalhar com propósito. Familiares que aprenderam o verdadeiro significado de cuidar. Aceito, disse com a voz embargada, mas com uma condição. Qual? Que cada novo asilo da Fundação tenha o mesmo nome, Recanto do Pôr do Sol. Porque o pôr do sol não é o fim do dia. É o momento mais bonito, quando toda a experiência da jornada se transforma em luz dourada. Naquela noite, depois que todos foram embora, caminhei sozinha pelo jardim. As roseiras estavam floridas, a fonte funcionava perfeitamente, os bancos dispostos em grupos convidavam à conversa. Era exatamente como eu havia sonhado 3 décadas atrás. Sentei-me no banco onde Marcelo e eu havíamos tido nossa conversa definitiva. Na minha mão, uma carta que havia chegado naquela manhã. Cara Dona Helena, meu nome é Maria Santos, tenho 68 anos e meu filho está querendo me colocar em um asilo. Li sobre sua história no jornal e queria perguntar se a senhora acha que vale a pena lutar ou se é melhor aceitar que chegou nossa hora de ser descartadas. Com admiração, Maria. Sorri na escuridão. Amanhã eu responderia pessoalmente. E diria a Maria exatamente o que havia aprendido. Nunca é tarde para mostrar ao mundo quem realmente somos. Nunca é tarde para exigir o respeito que merecemos. E nunca, jamais, é tarde para recomeçar. O pôr do sol havia chegado à minha vida, mas em vez de escuridão, trouxera luz dourada.